Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja com cada um de nós. E hoje eu queria contar uma historinha. Imagina, né? Uma historinha de imagine. Imagine que você está num navio e esse navio, por causa das normas de segurança, tem no seu convés parapeitos, grades de proteção, orientações aos navegantes, né? Tanto daqueles que trabalham nos serviços do navio, quanto aqueles que são passageiros, né? Tem um capitão que fica passando as instruções para os passageiros, para a tripulação, e você então tem essas normas, tem esse contato com as indicações de segurança, né? As diretrizes de segurança deste navio. E seja por rebeldia, não sei, né, por qualquer coisa desse tipo, por curiosidade, por, enfim, qualquer outra situação, você resolve não obedecer essas regras, né? Por exemplo, não se apoie nas grades de proteção do navio. E aí você vai lá, sobe, quer ter uma visão melhor do que está ali do outro lado, e aí você acaba ou escorregando, ou deliberadamente, né? Ou enfim, por um acidente, caindo fora do navio, né? Estando fora do navio. Então, nesse sentido, ainda que seja intencional ou não, né? Sendo intencional ou não, a gente está fazendo uma analogia com uma forma de suicídio. Você desobedeceu às normas de segurança, daquilo que te protegia, então você correu o risco, né, de morrer. Então, nesse sentido, é uma espécie de suicídio. Um suicídio não tão suicídio assim, né, mas de alguma forma você procurou a morte, uma vez que você fugiu das normas de segurança. A analogia é clara, né? Nós temos algumas regras de conduta, morais, espirituais, e a raça humana, né, os seres humanos, eles resolveram experimentar, seja por curiosidade, seja por rebeldia, aquilo que é fora do que foi projetado para o ser humano, né? Então, toda ação de pecado nesse sentido, toda ação de desobediência às normas de segurança, é uma espécie de suicídio. Então, o pecado leva à morte justamente porque você está desprotegido daquilo que estava proposto para a sua segurança. Os mandamentos de Deus, por exemplo, né? Os mandamentos de Deus são regras de instrução, não somente isso, mas de vivência, né? De vida eterna para a segurança do ser humano, né? Para aquilo que é proteção do ser humano, né? Por isso que o salmista diz que luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu sei onde eu estou pisando, é algo seguro, eu sei o que está acontecendo, né? Eu consigo ver para onde eu estou indo, diferente de andar na escuridão, que às vezes a gente não tem sentido nenhum que possa substituir as nossas visões, né? E andamos perdidos, né? Então, a palavra de Deus, a Bíblia, a revelação em Jesus Cristo e a crença em Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo, tem esse viés de segurança, de proteção. Mas nós achamos que sabemos mais do que os órgãos de proteção, né? Nós achamos que sabemos mais do que as diretrizes de segurança do capitão desse navio e queremos, então, não seguir essas diretrizes de segurança, não queremos obedecê-las. Então, participamos dessa espécie de suicídio. O pecado é, então, essa espécie de suicídio. Então, beleza, você está lá na água, e agora? Está se afogando, enfim, tem bichos selvagens que podem te atacar na água, você não sabe nadar muito bem, né? Ainda que você seja um expert em natação, às vezes as ondas desse mar revolto, ou, enfim, as próprias ondas tranquilas do mar já são suficientes para te desestabilizar, e o oceano é muito vasto. Você teria que nadar por léguas e léguas e léguas e léguas e léguas
e, quem sabe, nunca achar uma salvação, né? E aí vem o resgate. Então as equipes de resgate se mobilizam do navio, jogam lá uma boia salva-vida para você, e aquilo que você não conseguia se livrar, né, por si mesmo, você recebe então a graça, né? Isso que nós estamos chamando de graça. A salvação espiritual vem pela graça, né? Mediante a fé. Então você acredita que aquela boia que te jogaram é suficiente para te salvar. Você se agarra a essa boia com tudo o que tem, né? Com todas as suas forças, né? Tem lá o capitão dizendo: pega essa boia. Tem o chefe de segurança dizendo: pega essa boia, é isso mesmo que nós vamos utilizar para te salvar, para te resgatar. Então, ainda que você tenha tentado suicídio, nesse sentido que a gente está colocando, né? O pecado é essa tentativa de suicídio. Você então é salvo. Você é salvo por essa boia. Você não conseguiria se salvar sozinho, por suas obras, né? Pelo fato de você ser um exímio nadador, você não conseguiria alcançar o barco novamente, não conseguiria achar a terra firme novamente pelas suas próprias forças, mas houve o resgate, houve então a salvação. Você saiu daquela condição de náufrago, então você foi salvo. É isso que nós tentamos fazer a analogia com a salvação espiritual, né, que Deus nos ofereceu por meio da sua graça. Você não conseguia agradar a Deus, você se tornou um rebelde, você está fora do barco, está fora dos planos de Deus, desobedeceu, né, transgrediu as regras de segurança, está sozinho, se afogando, e Deus então providencia a salvação para você. O capitão do barco, né, providencia a salvação para você. Certo? Salvação. Você acredita que aquilo que eles te enviaram é suficiente para a tua salvação, né? Para o seu resgate do afogamento, da condição de náufrago, e você é resgatado, você é salvo, você é tirado dessas águas, né, que te afogariam, que te matariam, e você é salvo. Certo? Certo. Beleza. Salvação não vem pelas obras. Você não fez nada para ser salvo. Te salvaram, né? Fizeram um esforço por você. Como houve um acidente, esse acidente foi investigado, né? Pelos conselhos, pelos órgãos de segurança marítimos e tal, e aí foi afastada qualquer responsabilidade da equipe do navio. Não, eles não têm responsabilidade nenhuma, fizeram tudo certinho. Havia instruções, havia placas, já havia grades de segurança, havia manual do usuário, havia tudo. Eles já te deram tudo. Você que foi um rebelde, desobediente, que quis sair desse navio, sair desse barco, né? E aí toda a culpa do afogamento cai sobre você, né? E aí você recebeu então a culpa de ter se afogado, né? De ter causado transtorno à viagem dos outros passageiros. Você recebeu a culpa de sua própria morte. A culpa é sua. Você transgrediu, você se rebelou, você desobedeceu, você foi declarado culpado. E aí uma das penas, por exemplo, estou aqui fazendo uma analogia, não sei se existe isso no Código Naval, né? Uma das penas é o seguinte: se ele ficasse lá nas águas, ele ia morrer. Então ele tem que morrer, ele tem que pagar aquilo ali, né? Ele tem que morrer, né? Ele foi resgatado, mas ele tinha que morrer. Era a consequência natural da desobediência dele. Ele iria morrer afogado, certo? Ou então uma dívida, né? Uma multa por ter usado, né, os equipamentos de segurança, que são caros, vamos considerar, né? A boia é caro, o bote, o pagamento dos tripulantes de resgate, não sei, estou inventando aqui coisa muito cara, e você tinha que pagar todo esse desgaste financeiro, e você olha para sua conta bancária e fala: não tenho como pagar isso, certo? Então o capitão, que foi inocentado, ele é inocente, ele não tem culpa nenhuma, né, no seu afogamento, ele fala assim: não, pode deixar, essa culpa aí eu vou pagar, né? Ele está livre da acusação, certo?
essa pessoa já tinha sido salva. Aqui é uma outra etapa, tá? É uma outra etapa, uma outra parte. Ela já tinha sido salva, agora ela está sendo condenada por infringir as regras, certo? Ela foi resgatada da morte, mas ela está sendo condenada por infringir as regras. E aí o capitão fala o seguinte: nós vamos inocentar essa pessoa e eu vou assumir essa dívida, eu vou assumir essa culpa. Então isso se chama justificação. Aquela pessoa que era culpada, né, que não foi declarada inocente, é justificada. Ou seja, a dívida que ela devia foi paga por outra pessoa, então ela não deve mais, mas não foi ela mesma que pagou. Ou seja, alguém a tornou justa, alguém a inocentou, não porque ela não foi encontrada em culpa, mas porque a culpa que ela deveria pagar, né, o dano que ela deveria pagar com a sua própria culpa, não foi pago por ela. Então, o capitão do navio inocentou aquela pessoa. Isso a gente chama de justificação. São duas partes diferentes. Uma coisa é você ser salvo pela fé, né, pela graça, mediante a fé, não vem por obras, você não consegue se salvar, por melhor nadador que você seja. Então, se te apresentarem uma religião em que você pode chegar a um ápice, né, de iluminação, ou enfim, de estado espiritual pelos seus próprios meios, se você orar tantas vezes ao dia, se você se sacrificar no corpo tantas vezes ao dia, se você jejuar tantas vezes ao dia ou na semana, ou se você fizer isso, né, você vai atingir algum estado de salvação, você despreza, porque você morreria afogado, por melhor que você imagina que fosse, né? Então você é salvo pela graça mediante a fé. Você creu na obra do capitão lá do navio, você creu que aqueles sistemas de segurança iriam te salvar e você, então, né, entendeu que aquele instrumento, que a gente está chamando de graça, é suficiente para a sua salvação, né? E você crê nisso, então você está salvo, você está de volta no navio. Isso é salvação, você foi resgatado. Só que havia também um juízo contra você porque você foi desobediente, né? Você foi transgressor da lei, você foi transgressor das medidas de segurança, você ofendeu o capitão, inclusive, né? Ao dizer que, né, você sabia mais coisa do que ele. Ao dizer que você sabe cuidar da sua própria segurança, você está dizendo para o capitão que ele não sabe cuidar de você, né? Então você está ofendendo ele, você está dizendo que ele é incompetente e ofendendo o capitão com a sua atitude rebelde e desobediente. Aí você vai lá, então, recebe desse próprio capitão a justificação. Você então é declarado justo, você é inocentado, não porque o julgamento correu no seu devido processo legal e não acharam provas contra você. Pelo contrário, todas as provas apontavam para você. Você era o culpado e o capitão falou assim: beleza, ele é o culpado, nós concordamos com isso, mas nós vamos inocentá-lo. Eu mesmo vou pagar a dívida. E isso é justificação. Então você está de volta no navio, né? E agora declarado inocente. Olha que privilégio, né? Você voltou ao seu estado anterior de condição, né? Sua condição anterior antes de se lançar ao mar nesse suicídio pecaminoso, né? Como é que você vai reagir a isso? Você não vai tomar mais cuidado para agora obedecer às regras de salvação, né? de segurança? Você não vai evitar agora transgredir aquilo que era para sua segurança? Você não vai agora obedecer mais para não cair de novo nas águas, né, que podem te matar? Acho que sim, né? Seria o lógico. Você recebeu um presentão, você está de volta no navio, como se nada tivesse acontecido, porque quem pagou a dívida foi o próprio capitão. Então acho que cabe, né, por uma questão assim de bom senso, você obedecer mais, você procurar, né, conviver melhor com as pessoas que estão nesse navio, né, transgredindo menos as regras de segurança. Isso é uma questão de bom senso. Você não vai mais se apoiar no parapeito como você se apoiaria antes.
né? Então a gente está dizendo aqui que as obras de obediência, elas são uma consequência dessa nova condição que você recebeu, uma consequência. Elas não serviram para a sua salvação. Elas não serviram para a sua justificação, pelo menos nesse primeiro instante em que você foi declarado inocente daquele sua primeira transgressão ao pular do navio, ao desobedecer às regras. Mas elas estão servindo para que o seu estado de justificação seja, vamos dizer assim, algo que valeu a pena. Então as obras, como o Tiago escreve lá, elas de alguma forma justificam aquilo que você creu. Não justifica no sentido de que as obras vão te tornar inocente, não justificam aquilo que você precisava fazer para ser salvo, elas não vão trazer nenhum papel nesse processo de resgate, de salvação, mas as obras de alguma forma mostram que você tem uma vida que crê na obra do capitão, na sua salvação e na sua justificação. Você fala assim, caramba, eu sou tão grato, e agora eu vou confiar tanto nesse capitão porque eu vacilei, mas agora eu quero confiar nesse capitão, vou obedecer às regras de segurança que ele me propõe a partir de agora, né? E você protegido então por esse sistema, que de alguma forma é um sistema ético-religioso, mas não se limita a isso, porque a proposta de Jesus Cristo é um relacionamento com Ele, né? Ainda que exista uma ética, ainda que exista um sistema religioso que a gente siga, o cristianismo não se limita a isso. Ele quer um relacionamento com Jesus Cristo, né? O Deus quer um relacionamento com aqueles que foram salvos e justificados. Mas existe um papel importante das obras nesse caso aí, né? As obras da fé, não as obras da lei, mas as obras da fé. Você não está obedecendo às regras de segurança com um fim em si mesmo. Não, se eu obedecer isso aqui, eu nunca mais vou cair e tal. Então, se eu obedecer, vou seguir isso aqui à risca e tal. Não, você não está obedecendo por esse motivo, ainda que esse motivo exista. Você está obedecendo porque você entendeu que você foi salvo, né, de um mar bravio, um mar que iria te afogar, e foi declarado inocente mesmo tendo a culpa sobre você. Então você obedece muito mais com uma forma de gratidão e fé, e essas obras te justificam diante de Deus, porque são obras da fé, do que simplesmente uma conduta de obedecer rituais ou obedecer normas com um fim em si mesmo, tá? Então espero que essa analogia tenha trazido aí uma pequena diferença entre salvação e justificação, né? E esse papel das obras que de alguma forma são muito, né? Esse papel é muito importante na nossa condição de salvação e justificação. Veja, eles não são causa de salvação, eles não são causa, né? Essas obras não são causa de salvação, elas não são causa de justificação. Mas uma vez que somos salvos e justificados pelo Senhor Jesus Cristo, nós procuramos agora fazer obras que o agradem, né? Que os fazem feliz, né? Obras que mostram que realmente fomos transformados de dentro para fora, né? Que entendemos esse ministério de Jesus Cristo ao nos salvar e nos justificar, e não o contrário, né? Como se tivéssemos algum mérito para mostrarmos diante de Deus que, olha, eu sou bonzinho, eu cumpro as normas, eu faço aquilo que está escrito, eu obedeço todos os seus mandamentos, né? E de alguma forma servir como barganha, né? É importante obedecer, é importante seguir todos os mandamentos, mas como o próprio Senhor Jesus disse, né, para mostrar amor a Ele, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, Jesus disse. Então o nosso cristianismo, o evangelho que nós pregamos, é o evangelho de amar a Deus, é o evangelho de se reconciliar com Deus, crer na obra do Filho de salvação. A obra que realmente nos salvou foi a obra de Jesus Cristo, foi o trabalho de Jesus Cristo, não foi o nosso trabalho, não foi a nossa obra. E aí nós fazemos obras para refletir esse novo estado que recebemos. Que Deus te abençoe.